Opa, fala galera, tudo bem? Mais uma live aqui. Se eu não perdi as contas, essa é a 11ª live. E vamos pra lá, vamos até a 21ª, que vai acontecer aí um pouquinho antes do final do ano. E é isso. Ana, seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, dá um ok aí pra mim, por favor. Hoje é dia de falar sobre vitórias, dia de falar sobre coisa boa. Então vamos nessa. Bom, então vamos lá. Do que se trata esse projeto? Rapidamente falando, isso se trata de um desafio que eu estabeleci para mim mesmo, onde eu vou fazer ininterruptamente 21 lives até o final desse ano. E aí a gente vai terminar ali pelo dia 30, dia 30 basicamente, por ali. E aí qual é a ideia? A ideia é que a gente possa, ao longo desse período, fazer reflexões essas que vão nos preparar para 2020. Marcelo, Marcos, sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui e a gente vai refletir em cima desses comportamentos para que a gente possa colocar em prática alguns deles. Não precisa colocar em prática todos esses comportamentos, mas se a gente conseguir colocar em prática ou um ou outro, certamente já teremos aí um 2020 completamente diferente. E o comportamento que eu quero conversar com vocês aqui hoje é o seguinte: muitas vezes a gente perde um pouco o rumo da nossa vida por pura e simplesmente não saber como nós chegamos até aqui. O que eu quero dizer com isso? Oi Mari, tudo bem? Tá ouvindo bem? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: muitas vezes nós temos em nossas vidas uma sequência bem grande até de diversos sucessos. A gente só esquece literalmente de dar atenção a eles. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente para de dar atenção ao que nós já conquistamos, a gente perde de alguma forma parte da nossa essência. Porque nossa essência é formada sim por tudo aquilo que a gente está agindo agora, mas também é formada por tudo aquilo que a gente já teve. Então, o nosso passado, ele forma de alguma maneira a nossa essência. Não tem jeito. Não tem como a gente falar que não. Então, é importante a gente sempre ter em perspectiva o que nós conseguimos alcançar ao longo do tempo. E às vezes, alcançar alguma coisa, um resultado de sucesso, não necessariamente é só um resultado financeiro, não necessariamente é só um resultado, sei lá, um certificado, sabe? Tipo, não é algo que outras pessoas te dão. Muitas vezes é algo que você reconhece. Então, por exemplo, um exemplo de vitória que eu acho que é fantástico, as pessoas não conseguem olhar para isso como uma vitória. Reconhecer que conseguiu superar um determinado obstáculo ou que teve a capacidade de se manter firme por um longo período de tempo. Isso nada mais é do que ter sido resiliente. Então, ter sido resiliente é um negócio assim que, na minha opinião, é incrível. Então, se eu consigo me manter resiliente por um determinado período de tempo, eu tive uma vitória. E aí o que acontece? As pessoas não olham para isso como uma vitória. E não olhar para isso como uma vitória faz com que ela se desconecte dela própria. E ao se desconectar, ao deixar de ser quem ela é, a gente começa a ter um problema. Por quê? Porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu sei para onde que eu quero ir? Né? Como é que eu sei que outras vitórias eu posso alcançar? Eu lembro claramente de algumas situações onde o não reconhecer vitórias fez com que pessoas que tinham assim, resultados gigantescos se vissem menores do que elas realmente eram, no sentido, não que elas fossem melhores do que outras pessoas, mas elas também tinham resultados e elas também poderiam, de alguma forma, contribuir para o mundo com esses resultados que elas tiveram. Então, o que eu vejo acontecendo
muitas vezes, é que as pessoas, de alguma maneira, elas tomam a decisão de que não vão olhar para essas vitórias de suas vidas. Então, a minha proposta é que nós, literalmente, possamos abraçar essas vitórias. E ao abraçá-las, a gente consiga entender que nós temos energia, competência, a gente tem força de vontade para conquistar outras. Muitas vezes a gente se esquece de quanto nós somos bons, e de verdade, nós somos bons. Eu gosto muito do exemplo, tem uma galera que adora dar esse exemplo, que é o exemplo de que nós somos um espermatozoide vencedor, né? Dentre milhões, nós somos o vencedor, na realidade. Legal, a gente não lembra disso, óbvio, mas isso tem um quê de verdade, né? Isso já é por si só uma vitória. Então, só de lembrarmos que temos vida já é literalmente ter a certeza de que nós temos essa vitória. E eu queria deixar bastante claro aqui que eu não estou falando de vitória numa perspectiva espiritual, não estou falando de vitória numa perspectiva talvez até religiosa. Eu estou falando de vitórias do dia a dia, sabe? Tipo, eu lembro, por exemplo, que eu tinha um estagiário e ele me falava que ele pegava o trem aqui no Rio de Janeiro, né? E toda vez que ele chegava, eu o cumprimentava como se aquilo tivesse sido uma vitória, porque eu sei que ele penou para chegar ali. Então, assim, todas as vezes que eu comemorava com ele, ele ficava feliz, ele era outra pessoa trabalhando e ele ia adiante com mais vontade. Então, lembrar, se você é um líder especialmente, lembre aos seus quando eles estiverem, na realidade não só quando eles estiverem para baixo, mas todas as vezes que possível, lembrem aos seus de que eles têm vitórias todo santo dia e de que essas vitórias são importantes para as vidas deles. Então, a proposta é essa. 2020 vem aí com um quê de desafio e, obviamente, todo desafio precisa ser encarado com vontade. Para a gente encarar com vontade, a minha proposta hoje é que você faça uma lista do que foi vitória em 2019. Ah, Rodolfo, eu não tive nenhuma vitória. Cara, teve, sabe por quê? Porque se você chegou ao final de 2019, você está vivo, você já teve aí uma vitória para começar. Segundo, 2019 foi bem pesado para muita gente, então você provavelmente já é uma pessoa absolutamente resiliente. Se você conseguiu chegar até aqui, eu tenho certeza de que você tem resiliência. E resiliência, quem tem resiliência tem uma capacidade que é sem igual. Isso por si só é uma vitória. Abraça isso. Abraça, toma, sabe? Toma isso pra você, é teu, você é dono disso. Eu não sei qual é essa palavra, eu não sei qual é a palavra pra isso em português, mas o americano chama de ownership, né? Tipo, seja dono disso, seja dono dessa vitória, porque ela é sua. Imagina, o cara treinou lá há anos para ser atleta de nível olímpico, de nível internacional, mundial, aí ele vai lá e ganha a medalha de ouro, e aí ele diz assim, isso aqui não me interessa. Cara, a gente tá ganhando medalhas olímpicas na nossa vida constantemente. A gente é que não tem essa percepção, ou a gente não dá essa percepção para a coisa. A gente não encara sob esse ponto de vista, sob essa ótica. Então, se você não encarar as suas vitórias... Eu tenho amigos. Fala, Edgar, seja bem-vindo. Fala, pessoal. Júlio, César, olha aí, Luciano Pereira. Pô, Luciano Pereira, cara, aí, o negócio tá ficando bom aqui. Muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo. Tome posse, é isso, é tomar posse, é teu. Se é teu, cara, vai pra frente, sabe? Tipo, e é um sentimento, eu não consigo expressar de uma forma mais forte, porque é um sentimento, é uma coisa muito, muito profunda. Eu tenho alguns amigos que eles são médicos, e esses caras, eles têm uma vida que, assim, às vezes eles fazem uns plantões de 24 horas. Cara, 24 horas ininterruptos é um trabalho bizarro. Esses caras, pra mim, são incríveis. Esses caras têm um tipo de vitória que, se eles não tomarem posse disso constantemente, não faz sentido. Então, assim, para os meus amigos
médicos que me ouvirem, que virem essa live, e para todos os outros que estão ouvindo aí de alguma forma, cara, você tem uma vitória, abraça essa vitória e leva ela contigo sempre, porque ela vai te ajudar a conquistar outras e outras vitórias. E aí, beleza, a gente tá falando de uma que talvez aí tenha um componente físico. Que tal aquelas de componente mental? Que tal aquelas que, se a gente parar e pensar, Se a gente parar e pensar, são desafios. Eu vou pegar um desafio que é meu, tá? Então, por exemplo, para mim, alguns livros são desafiadores. E geralmente eu tenho a percepção de que quando um livro é desafiador, significa que eu vou aprender alguma coisa de muito profunda ou muito importante nele. E aí, às vezes, conseguir ir até o final desse livro é a própria vitória. Então, dá uma olhada no teu 2019, vê se você conseguiu ler um livro chato, ou vê se você conseguiu aprender algo chato, e vê se isso não valeu a pena. Eu acho que provavelmente tenha valido muito a pena, e talvez você esteja esquecendo disso. Fala, Marlon, esse é outro professor incrível, professor de surf, é um cara que, sim, volta e meia tá aí se desafiando, conseguindo ter vitórias constantemente na vida, e é isso, cara. Abraça tuas vitórias, é o tema da nossa live de hoje. Leva essas vitórias para 2020 e eu tenho certeza que você vai conseguir muitas outras, beleza? Então, esse é o meu recado para vocês. Quando eu penso a respeito de vitórias, elas não precisam ser grandes vitórias, elas precisam ser vitórias significativas para você. Vitórias aquelas que vão te, fazer o coração palpitar. Então, se fez o coração palpitar, cara, toma nota, guarda na carteira, guarda no celular, guarda na bolsa, guarda em algum lugar para você sempre lembrar dessas vitórias e para você lembrar que você é sim capaz e que você merece o melhor dentro da sua vida. Essa live tá indo numa vibe bem motivacional, mas é isso mesmo. Se você não tiver essa percepção de que você teve vitória ao longo do tempo, você vai se perder daqui pra frente. O que eu quero é que você não se perca daqui pra frente. Então, assim, vai ser motivacional sim, vai ser desafiadora sim, e eu espero sinceramente que vocês possam saborear, literalmente saborear suas vitórias com um sabor ainda mais delicioso em 2020, beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Esse desafio vai até o final do ano, são 21 lives e eu espero sinceramente que possa contribuir aí com vocês de alguma forma, tá bom? Se vocês quiserem ver as lives anteriores, elas estão no YouTube. Para chegar lá, você pode utilizar o link que tá aí dentro do meu perfil. E aí, um abraço, você vai cair lá dentro do playlist, tá bonitinho lá. E se vocês gostaram dessa live, dá um print aí, me marca lá, põe no stories e me marca lá, beleza? Um beijo pra vocês e até amanhã.